Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aproveitem bem esse domingo para apreciar esse maravilhoso filme que eu vou deixar na descrição para vocês verem. Vamos falar hoje da questão militar. Não é a questão militar atual, mas é uma questão militar que existe há 133 anos e vai continuar existindo. Então, recentemente nós vimos esse imbróglio que deu aí dos militares lá no Congresso pedindo aumento de orçamento para a guerra cibernética, para aparelhar o exército. Esse batalhão cibernético aí que não tem condições mínimas de fazer um relatório decente. Por que gastariam tanto dinheiro público com o exército agora nessa situação em que a esquerda tomou conta do país e que o exército está subordinado a ladrões e bandidos, né? E aquele artigo 142 que jamais vai ser usado, que não tem serventia nenhuma, que apenas serve para ameaçar o povo e tantas outras coisas que eu não posso falar aqui, né? Mas que vocês estão vendo que são coisas que não levam a nada. Então vamos voltar lá no tempo do Brasil Império, Dom Pedro II, junto com aquela campanha abolicionista que começou lá em 1870, chegou também no Brasil a propaganda republicana, com o pessoal que ia estudar na Europa e trazia essas ideias montesquianas aí. E durante a década de 1880, a ideia de república angariou simpatias pelo país, mas um número bem pequeno, assim, bem menor que os abolicionistas, né? Num ritmo muito mais lento, inclusive. E após o fim da escravidão, em 1889, e entrou em pauta, então, no dia a dia, a ideia do republicanismo. Os primeiros a engrossar essa fila foram o grupo de fazendeiros e cafeicultores revoltados com a monarquia, porque eles responsabilizavam o governo imperial pela perda dos escravos, né, a abolição da escravatura, sem indenização, tiveram prejuízos e as lavouras precisavam ser tocadas com muita mão de obra. Então, após a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, os líderes do setor cafeeiro rapidamente se uniram aos idealistas do Partido Republicano, fundado há quase 2 décadas, mas que não agremiava muita gente, apenas jovens militares idealistas, mas não decolou. Durante 10 anos esse partido não conseguia desempenho eleitoral, era pífio, não conseguia eleger nem cadeiras no Senado, deputados ou senadores. Então, o exército e a escravidão. Só para a gente ter uma contextualização do assunto, durante o ano de 1880, a política não era feita somente na Assembleia, mas também era feito nos quartéis, onde tinha pessoas que sabiam ler e escrever, né? E o exército saiu fortalecido da Guerra do Paraguai, o pessoal voltou com o ego inflado, assim, orgulhosos das batalhas, com, assim, autoestima mais elevada. E literalmente os soldados foram os salvadores da pátria, salvaram o país, salvaram o Brasil, e por isso contribuíram. Para isso contribuíram milhares de escravos que foram incorporados às tropas que formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. E para não morrer nos campos de batalha, os aristocratas, o pessoal endinheirado, aí, os nobres mandavam os escravos no seu lugar. A lei permitia isso. Então o que eles fizeram? Fizeram um exército quase que praticamente de pessoas mais humildes. E além disso, para aumentar o número de recrutas, o governo oferecia liberdade aos escravos que iam à guerra, aqueles que se apresentavam como voluntários. Então, aproximando-se dos soldados, né, nessas dificuldades da guerra, a oficialidade criou uma simpatia pelo abolicionismo. Queriam também que os escravos fossem livres, como deveria de ser. E com isso se elevou ainda mais, ou se afastou o exército da monarquia. E foi o que aconteceu. E os oficiais, eles estavam sempre sem prestígio, sem dinheiro, eram mal remunerados. Então, outro motivo de insatisfação com o governo era a origem social da maioria dos comandantes, que eram da classe média, eram pessoas que seguiam a carreira militar, viam a carreira como uma oportunidade de subir, melhorar de vida e tal. Entretanto, os oficiais, eles estavam ganhando muito pouco. Além disso, não tinham sequer, em contrapartida, um prestígio social, um poder político, nada. Eles eram esquecidos, estavam sempre à margem da sociedade. Nas circunstâncias, uma grande solidariedade conquistou o oficialato brasileiro, unindo entre si as tropas e evidenciando a diferença
entre o militar e o civil. Nos quartéis, o poder civil logo passou a ser questionado, principalmente no Congresso, lá na Câmara e no Senado. Em 1886, a opinião dos militares chegava às ruas através dos jornais. Tinha oficiais que escreviam para os jornais da época e realmente eles eram grandes formadores de opinião pela cultura que tinham. Então, a questão militar de ontem e hoje, vocês vejam a similitude da situação. Parece que nada muda. É uma questão assim, digamos, de atavismo da alma das pessoas, né? São memórias que vão se repetindo de gerações em gerações. No Piauí e no Rio Grande do Sul, respectivamente, os coronéis Raimundo José da Cunha Matos e o tenente-coronel Antônio de Sena Madureira, eles criticaram o ministro da guerra da época, que perseguia os militares, né, o Alfredo Chaves, que era um civil metido a militar. Então estava aberta uma série de desentendimentos com o governo, que ficou conhecida como a questão militar que a gente lê nos livros aí. E o Império, então, puniu com prisão os dois coronéis, lembrando que, de acordo com a Constituição, a participação política de militares no Brasil era proibida. E em 1977, depois de outros atritos entre militares e Ministério da Guerra, foi fundado um clube militar, uma entidade que passou a funcionar como órgão político e porta-voz da categoria. Aí a situação só piorou. Para a presidência, elegeu-se um dos maiores lideranças militares do país, que era o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Nessa queda de braço do coronel Sena Sena Madureira como ministro da guerra, o Deodoro não se meteu, né, ficou de lado, porque desde que passou a ser cortejado pelos oficiais, insatisfeitos com a monarquia, com o governo, e também pelo Partido Republicano, né, que planejavam a República. Como o militar efetivamente não aprovava a atitude do governo em relação à carreira, não identificava o governo com a monarquia e nem com a pessoa do imperador. O Deodoro ficava em cima do muro. E quem respeitava, ele respeitava o amigo, que era o imperador, que era amigo dele, e ele não queria criar atrito com o imperador. Se bem que o imperador ele era um poder moderador, ele não tinha muita voz ativa, porque tinha um parlamento que decidia tudo. Então a propaganda republicana, para a maioria dos militares, o império deveria acabar, porque a república podia esperar, porque Dom Pedro era um velhinho muito respeitado. Então assim que o Dom Pedro saísse do poder, eles iam, de qualquer maneira, eles iam decretar a monarquia, iam decretar a república, né? Bom, então retardou o rompimento definitivo entre os oficiais e a monarquia por isso. E a ação de grupos republicanos ligados aos cafeicultores, descontentes com a abolição da escravatura, então passaram a se juntar e atacar o imperador através de sua filha, a herdeira, a princesa Isabel. Porque a sucessão no futuro, eles transformaram num fantasma a propaganda republicana. E a ideia de uma mulher no trono, com a mentalidade machista da época, era pavorosa, ninguém queria nem pensar. E na maioria, ainda para piorar, a princesa Isabel era casada com o conde Deu, aquele que era o marido dela, que era um sujeito antipático, estrangeiro, arrogante, ninguém gostava dele. E na surdina, então, começou uma conspiração para derrubar a monarquia através desses fatos aí. E, desgastado com o poder econômico dos cafeicultores, dos fazendeiros, com a opinião pública e os militares, o Império tentou promover reformas na ordem política. Aí que começou a encrenca. Em 1889, formou-se um ministério que tinha na sua presidência aquele sujeito asqueroso, Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, que era outro metido a militar, usava a espada e era paisano. Então, a quem caberia solucionar os problemas sociais e garantir uma sucessão da monarquia? Mas a situação só piorou. Então, o Ouro Preto ele tentou resolver a questão militar enfraquecendo o exército, perseguindo militares, movimentou, distribuiu as tropas pela imensidão do território brasileiro, transferiu comandantes lá para o interior da Amazônia, Mato Grosso, promoveu uma política de valorização de outros grupos armados, como a polícia, a Guarda Nacional, a criação de uma Guarda Cívica, a Guarda Negra. Então, essa formação de guardas por escravos
E diante disso, os republicanos espalharam um boato, né, vendo tudo isso, que o governo pretendia acabar com o exército, né? Embora não existissem evidências nesse sentido, o boato se incendiou pelos quartéis devido a essa situação aí, das arrogâncias do Ouro Preto. E na manhã de 15 de novembro de 1879, o comandante do Marechal Deodoro reuniu as tropas revoltadas e saíram para a rua para derrubar esse ministério do Ouro Preto. Os soldados, teoricamente leais ao governo, nada fizeram em defesa do gabinete, ao contrário, o comandante era o Floriano Peixoto e simplesmente disse que não poderia lutar contra os brasileiros e deixou os soldados invadirem lá e tal. Bom, Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, estava em Petrópolis e recebeu, né, notícias pelo telégrafo e voltou à corte para tentar formar um novo gabinete, um novo ministério. Aí já era tarde. A República foi proclamada e entre a queda do ministro Ouro Preto e a volta de Dom Pedro ao Rio de Janeiro, enquanto os republicanos e líderes militares perguntavam o que fazer, a Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro já se antecipou e decidiu proclamar a República por conta própria. E nomearam então aí o Deodoro como o chefe, o apoio do exército. Então formou-se um gabinete provisório cuja chefia foi entregue ao Marechal Deodoro, informando que Dom Pedro pretendia compor um novo ministério e teria como presidente um inimigo fidigal do Deodoro, que era o Gaspar Silveira Martins. E o Marechal aderiu à causa republicana de pronto, mas naquele instante ele serviu de instrumento. Mas ele jamais ia permitir que o Silveira Martins assumisse o gabinete. Bom, aí o desfecho você já mais ou menos sabe, está aí na foto do vídeo, né? O Dom Pedro recebendo a carta de exílio, né? Mandando ir embora, no dia 16, foi o dia seguinte, ele recebeu uma notificação do governo provisório de que a monarquia tinha acabado e que ele tinha 24 horas para pegar o navio com a família e ir embora para a Europa. E o Ouro Preto também, né? Levou um pé na bunda muito bom. E o governo provisório, então, providenciou o transporte, tudo, com muita segurança do Dom Pedro para ir embora e com uma recomendação: não volte nunca. E a situação foi essa, pessoal. Então, na avaliação do escritor Lima Barreto, que tem o livro dele aí, eu vou deixar o filme aqui também, ele diz assim, abre aspas, rematada tolice que foi a tal da República. No fundo, o que se deu em 15 de novembro foi a queda do Partido Liberal e a subida da parte mais retrógrada do Partido Conservador, escravocrata de quatro costados. Então, meus amigos, a situação do Brasil hoje está exatamente como estava lá na época da proclamação da República. Os militares descontentes sendo maltratados, os políticos ladrão e corruptos não querendo que os militares participem da política, porque eles sabem que a política é uma coisa suja, não pode misturar as coisas. Só que o militar, assim como qualquer outro servidor público, juízes principalmente, qualquer outro servidor público, não poderia participar da política também, porque, na verdade, é uma carreira de Estado e ele não poderia se envolver com partidos políticos e com corrupção de partidos políticos. Mas, no caso agora, não tem outra solução. Esses generais que se esconderam aí, que fizeram essas barbaridades, que culparam o povo, que não apoiaram o desespero do povo, vendo o país ser comunizado, Foro de São Paulo, PCC, a bandidagem toda de volta, os bandidos foram todos descondenados e assumiram cargos na República, é o fim da picada, né, meus amigos? Isso que eu estou falando aqui vou deixar na descrição, são 5 livros. O nome do livro é Deodoro, a Espada contra o Império. Quem quiser saber tudo sobre a história do Brasil, está nesses livros aí, são de vários autores, mas é uma coletânea de situações assim muito bem escritas, são 5 volumes. O primeiro e o segundo volume tratam praticamente de Deodoro e da proclamação da República. E os outros depois falam sobre todos os problemas, os aspectos políticos e ideológicos durante esse período. E o filme, pessoal, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é baseado na obra de Lima Barreto,
É um filme da época do Império, maravilhoso, maravilhoso, música, som, imagens. Naquela época, no Brasil se faz muito filme bom, é que as pessoas não têm paciência de ver. Esse filme mais ou menos dá uma ideia pálida do que era aquele império, né, com milhares, milhões de analfabetos, pessoas que eram totalmente alienadas, não sabiam nada de política, não participavam da política, estavam preocupados talvez com o carnaval, com a praia, sei lá, não se preocupavam com política. E aí, quem é que tinha que tomar as rédeas da situação? Era pessoas como os militares. Muito obrigado e até amanhã, pessoal.